Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre conectores. E aí, eu tenho aquela perguntinha para vocês. Você sabe o que são conectores? E conseguiria citar alguns exemplos de conectores em inglês? Bom, vamos ver um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu trouxe para vocês aqui um blog da English Life e nós vamos ler sobre os conectores em inglês. Vamos lá? Então, esse blog, ele fala das conjunções em inglês que são mais utilizadas. E aí ele diz o seguinte, as conjunções são palavras que não variam em número ou gênero, ou seja, elas não vão para o plural nem para o singular, tá? E também elas não têm masculino e feminino, que é no caso do gênero, ou seja, elas não variam, tá? E elas servem para unir dois termos, ou duas frases, ou duas orações semelhantes. Então, a gente pode usar para usar dois termos ou duas frases. Elas são palavras que a gente conhece em português, que são aquelas palavrinhas assim, e, ou, mas, então. E cada palavrinha dessa, ela age na frase de uma determinada maneira. Algumas acrescentam informações a mais. Outras, elas servem para contrapor ideias, falar de ideias opostas. E outras servem para explicar alguma coisa. E muito mais, né? Tem muito mais ali informações ou maneiras da gente usar esses conectores. Observe a diferença na estrutura de duas frases que possuem a mesma mensagem. Elas estão transmitindo a mesma mensagem. Portanto, na primeira não há conjunção ligando as duas sentenças, enquanto na outra tem. Veja se você consegue perceber a diferença. Olha o primeiro exemplo. We waited for Peter. He didn't show up. Nós esperamos, aguardamos pelo Peter, mas ele não apareceu. Desculpa, mas não, né? Ali está separado, ó. Nós aguardamos pelo Peter, ele não apareceu. Agora, no segundo exemplo. We waited for Peter, but he didn't show up. Nós aguardamos pelo Peter, mas ele não apareceu. Veja que o mas ali, ele dá justamente essa ideia de continuidade da frase, né? Eu não tenho duas frases isoladas como na primeira. Então, a frase fica muito melhor construída quando a gente usa um conector. E aqui, as conjunções, elas possibilitam a construção de frases mais organizadas. A gente acabou de ver ali no exemplo, né? Mais elaborada e até mesmo mais profissional. Ou seja, são elementos importantes para demonstrar fluência em trabalhos de universidade, reuniões internacionais, entrevistas de emprego, nos trabalhos da escola de vocês, nas frases, né, que vocês constroem aí no dia a dia. Além disso, soa muito mais natural quando você usa os conectores. E há um grande número de conjunções em inglês. Separamos aqui algumas mais usadas, que no caso é o went e o but. O but, ele une e acrescenta elementos a ideias de uma frase. They bought some books and some DVDs. Então, eu estou acrescentando uma ideia a mais. O but, ele já sugere o contraste entre as ideias, equivale ao nosso mas do português. Também pode ser usado em contexto de com exceção de alguma coisa. Temos aqui os dois exemplos, ó. She is sad, but she keeps her energy up. Ela está triste, mas ela mantém a sua energia em alta. Veja que aqui a gente usou o but para contrapor uma ideia. Já na segunda, I love all vegetables, but carrots, o but aqui a gente não vai traduzir como mas, porque aqui ele está no sentido de exceção. Eu amo vegetais, menos cenoura. E se você quer praticar mais esse assunto, você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, fazer o seu login, a sua senha, nível 1, unidade 3, lição 2, tem lá ó, uma parte de gramática, uma das atividades, que é sobre essas duas conjunções, and e but. Então, ao começar, você pode refazer essas atividades quantas vezes você quiser. Temos então aqui as referências. Nesse vídeo, nós falamos sobre os conectores em inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!